Qual foi a última vez que você se sentiu estressado? Foi no trânsito, numa espera do restaurante, no trabalho, com alguma demanda de última hora? Eu acho que a última vez que eu me senti estressada foi alguns minutos antes de participar desse momento com você. Eu estava num correio esperando aqueles minutos que parecem eternos para ser atendida. Quando me pediram para falar sobre como lidar com pessoas estressadas e falar um pouquinho sobre estresse, eu pensei que a resposta seria, na verdade, como lidar com o ser humano, com a gente mesmo, vivendo em 2025. Todos nós, em maior ou menor grau, vamos experimentar o estresse em algum momento da vida. E eu acho que esse é o maior aprendizado que você precisa ter. Estresse é normal. Nós, seres humanos e até os animais, temos o estresse como uma resposta, uma reação natural e necessária a alguma situação. Foi o estresse que nos fez chegar mais longe, foi ele que nos fez sobreviver em situações de perigo, que nos fez fugir de alguma ameaça ou nos preparar para alguma coisa grande que estava por vir. É por isso que a gente tem que parar com aqueles desejos que eu costumo brincar com meus pacientes, eu chamo de desejos de gente que já morreu, do tipo, ai, mas eu não queria nunca mais ter um problema na minha vida, eu queria nunca mais ter nenhum estressezinho na minha vida. A verdade é, se tem vida, tem estresse. Quando o nosso corpo enxerga uma ameaça ou mesmo uma novidade, é como se ele disparasse um alarme. E aí tem locais muito específicos no nosso corpo que são disparados. O eixo hipotálamo, hipófise, adrenal é ativado e temos reações que provavelmente você sabe bem. Coração acelerado, suor, uma respiração mais curta e ofegante. Então, por favor, não se esquece, o estresse não é o vilão de forma alguma. Um pouco de estresse faz com que estejamos mais concentrados, mais atentos, mais fortes e capazes de realizar alguma atividade. Como eu disse, isso sempre foi muito útil para a sobrevivência do ser humano. Em outros tempos, foi o estresse que nos ajudou a enfrentar animais selvagens, sobreviver em situações de catástrofes naturais, mas aí que mora o perigo. A vida moderna chegou e não vivemos mais em meio à natureza, ou pelo menos não tanto quanto os nossos antepassados. Vivemos agora em meio ao trânsito, à tecnologia, à correria, e isso causou algumas mudanças significativas na forma como fomos feitos para viver. O estresse passou a ser não mais a exceção, e sim a regra, e começamos a viver estressados o tempo todo. Para te exemplificar o que eu quero dizer sobre o estresse, eu vou propor que a gente faça uma atividade. Essa garrafa de água está aqui para isso, não só para eu me hidratar. Se eu pegar essa garrafa de água e encher esse copo de água, se eu te perguntar, parei aqui, onde tem uma marquinha. Se eu te perguntar, quanto pesa esse copo? Alguém pode me dizer, eu acho que esse copo, eu não faço ideia, sou ruim ainda nessa área de números, mas vamos dizer, alguém me diz, eu acho que tem 400 ml de água, ou o peso é de tantos quilogramas, enfim, tantos gramas, vamos colocar assim. Pode até ser que se a gente pegar uma balança, esse copo tenha um peso de acordo com a água que eu coloquei. Mas sabe o que realmente a gente pode colocar em perspectiva? Se eu seguro esse copo por 1 minuto, esse copo não é muito pesado.
o peso dele não faz tanta diferença na minha vida. Agora, se eu seguro esse copo por 1 hora, não importa se você me disser que aqui tem 400 ml, se isso aqui não pesa nem 1 quilo, não é tão pesado assim. Se eu seguro esse copo por 1 hora, ele começa a se tornar uma das coisas mais pesadas que eu já segurei em toda a minha existência. Sabe que com o estresse também acontece assim. E eu acho que é por isso que a gente vive essa epidemia de pessoas estressadas e a gente mesmo acaba sendo uma delas. Esse é o perigo, é vivermos estressados o tempo inteiro. E aí, isso sim, eu não posso nem um pouco vir aqui como médica e te dizer que isso é considerado normal. O homem moderno, você e eu, nós possuímos situações ameaçadoras diferentes que representam fontes de estresse para a gente. É a falta de tempo, a preocupação com as contas, as pressões sociais e organizacionais, a situação econômica, a competitividade no mercado de trabalho. O estresse passou a fazer parte das relações do homem moderno com o mundo externo. Os especialistas, eles costumam dividir o estresse em categorias. O estresse agudo seria esse estresse mais curto, que se resolve rápido e possui geralmente uma causa mais bem definida. Ele tem um prazo, é uma demanda específica que aconteceu. Já o estresse crônico é esse prolongado, é segurar um copo que aparentemente é leve, mas segurar por horas, por dias, por semanas, o que causa prejuízos à nossa saúde física e mental. O nosso dia a dia tem feito com que o nosso cérebro identifique situações corriqueiras, como as dificuldades de trabalho, o trânsito caótico ou a espera em uma fila dos correios, como eu vivi hoje, como uma situação de grande perigo. É por isso que estamos constantemente sob essa aura de estresse. A longo prazo, isso não faz bem para o organismo. O estresse pode se manifestar como sintomas físicos e psicológicos. Talvez você já tenha vivido alguma dessa situação, um aumento do suor, uma sensação de queimação no estômago, uma tensão nos músculos, o coração acelerado, uma pressão que sobe sem motivo aparente, os dentes rangendo naquilo que a gente chama de bruxismo, ansiedade, angústia, dificuldade de concentração, preocupação excessiva e até mesmo uma hipersensibilidade. Existem muitas formas desses sintomas de estresse aparecerem no dia a dia, mas eu escolhi algumas principais. Vamos ver se você se identifica com algum? Sintomas de dor de cabeça com frequência podem ser por conta do estresse. Existe até um tipo de dor de cabeça que a gente chama de cefaleia tensional. A tensão do dia a dia é uma das principais razões para ter esse sintoma e você pode apresentar por causas diversas, mas o estresse também é uma delas. Se você é do tipo que sofre com muitas dores nas costas, nos ombros e no pescoço, saiba que isso também pode ser um sinal de estresse. Existem outras causas posturais, mas o estresse também pode causar essa tensão muscular. As desordens do sono também podem aparecer derivadas do estresse. Dormir bem é fundamental para o bem-estar, mas nós temos visto uma crescente dificuldade para adormecer ou mesmo para se manter adormecida. A insônia é um dos sintomas mais frequentes de uma vida estressante.
Quem está com a cabeça cheia de preocupações dificilmente encontrará espaço no cérebro para outros pensamentos. É por isso que a dificuldade em focar ou se lembrar de fatos recentes é um sinal de alerta de que talvez o estresse possa ser responsável por essa falta de atenção. Nem tudo é TDAH, nem tudo é déficit de atenção. Problemas estomacais também podem ser comuns por estresse. É aquela famosa gastrite nervosa, é aquela alteração gástrica com uma hiperacidez que pode ser causada pelo estresse. Isso é graças à ligação direta entre nosso sistema nervoso e o sistema digestivo. Para um indivíduo estressado, muitas vezes nada parece bom o suficiente. Isso pode acontecer por cobrança excessiva sobre si mesmo, sobre os outros, e é um reflexo bem frequente do dia a dia de quem convive com estresse. Então, esse também é um dos sinais que a gente precisa ficar alerta. E por último, dessa lista que eu escolhi, mas você sabe que tem muito mais, o temperamento explosivo. Você é do tipo que explode com facilidade, que parece que está sempre no limite? Então, isso pode ser estresse. Quando vivemos estressados, poucas coisas podem ser suficientes para que tenhamos uma reação exagerada, da qual muitas vezes nos arrependemos depois. Eu escolhi esses 7 sintomas, mas eles vão muito além do que apenas esses 7, mas valem como sinal de alerta para a possibilidade de o estresse afetar o seu dia a dia. Ok, eu acho que você já entendeu os pontos mais importantes que eu gostaria de trazer nessa aula. O primeiro é que estresse é normal. Não estamos aqui dizendo que queremos todo mundo totalmente zen e sem estresse. Não se esqueça, o estresse te fez chegar aonde você chegou. A segunda coisa é que existem sinais de alerta que vão nos dizer se a gente está carregando o nosso copo por 1 minuto e ele está leve ou por 1 hora e ele está extremamente pesado. A gente entendeu alguns dos vários sintomas que o estresse pode causar, mas eu quero principalmente focar essa aula no o que fazer para lidar com o estresse. Eu acho que você sabe bem que não há uma fórmula mágica para combater o estresse. Afinal, a gente não está lidando com algo que é uma doença, mas sim que é uma condição que pode gerar alterações em nosso estado físico e mental. Sendo assim, nem sempre, na verdade, raramente, nós vamos ter medicações que possam ajudar. Não tem uma medicação anti-estresse. Algumas vezes, quando esse estresse chegou a níveis patológicos, a gente pode precisar da medicação para alguns casos, mas isso não é uma receita de bolo. O ideal, nesses casos, é procurar apoio profissional para ver se há necessidade de partir para o uso de medicações. Porém, todas as pessoas podem e devem se beneficiar de práticas para controle do estresse. Eu escolhi 7 sugestões e eu gostaria de sugeri-las e solicitar que você faça as adaptações para a sua realidade. Eu voltei para te mostrar na prática que aquilo que eu estou te dando de sugestão, eu também faço. A minha primeira sugestão é: tenha um diário. Esse aqui é o meu diário. Eu acho ele a coisa mais linda, dá muita vontade de escrever e eu vou deixar ele aqui do lado para te dar essa primeira sugestão. Eu sei que um diário parece uma coisa ultrapassada da nossa infância e adolescência, mas com o passar do tempo, parece que quanto mais a tecnologia avança, mais a gente descobre o quanto coisas aparentemente antigas podem ser importantes.
O diário é um local físico onde você registra suas emoções, seu humor, as coisas boas e as ruins que aconteceram no seu dia. O meu tá aqui. A minha sugestão é que você deixe o seu diário, que não precisa ser elaborado, pode ser um caderninho, do lado da sua cama e todos os dias à noite, antes de dormir, você encerre o ciclo do seu dia fazendo essas anotações. Eu espero que você anote essa sugestão e coloque em prática no seu dia. Eu tenho uma outra sugestão que seria para você aprender a técnica RAIN. RAIN é um acrônimo, é feito pela junção de 4 palavras que se iniciam com as letras dessa palavra. Então, R, A, I, N. Rain é uma palavra em inglês que significa chuva no português, mas a gente vai usar as iniciais das palavras para formar um acrônimo fácil de lembrar. Vou te explicar melhor. São 4 verbos e formam uma técnica para lidar com emoções desafiadoras como o estresse de uma forma mais saudável. A técnica seria mais ou menos assim. O R da palavra rain vem de reconhecer. E aqui você vai reconhecer o que está acontecendo no momento presente. No caso do que a gente está falando na aula, na questão do estresse, você vai dar um nome para o que você está sentindo, sem emitir qualquer juízo de valor. Você vai simplesmente se perceber na situação, como eu hoje na fila dos Correios, e você vai dizer para si mesmo: o que eu estou sentindo é estresse. Você vai nomear, reconhecer. Nem sempre a gente vai ter a palavra exata do que a gente está sentindo, mas a gente vai tentar se aproximar o máximo possível desse nome. Então, é medo? É angústia? Qual é o nome do que eu estou sentindo? É frustração? Mas quanto mais você aprender a reconhecer e a nomear o que está sentindo, melhor. Então, esse é o R. Depois a gente tem a letra A, de aceitar. Aceite que essa emoção ou essa experiência esteja presente sem tentar ainda afastá-la ou mudá-la. Isso significa permitir que essa emoção aconteça, mesmo que ela seja um pouco desconfortável. Aqui vale a pena explicar que aceitar não significa concordar ou gostar da situação, mas por algum tempo apenas não resistir a ela. A maioria das nossas emoções atinge o pico em poucos segundos, então estabeleça um tempo para simplesmente deixar essa emoção tomar conta de você por um período controlado. A próxima letra I da palavra rain vem de investigar. Investigue essa experiência ou essa emoção com curiosidade e interesse. Pergunte a si mesmo: por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo? O que está por trás dessa minha reação? E por último, o N vem de nutrir. A última etapa significa falar com você mesmo como você falaria com alguém que você gosta muito. Envolve cuidar de si mesmo com compaixão, oferecendo apoio e conforto. Não confunda essa parte com passar pano para os seus erros. Você também repreende alguém que você ama, mas você escolhe a melhor forma e as melhores palavras para isso. Meu segundo conselho, então, técnica RAIN: reconhecer, aceitar, investigar e nutrir. Espero que você esteja gostando. A terceira é: aprenda alguma técnica de respiração. Enquanto eu estou aqui participando dessa aula com você, eu estou com o nariz meio trancado. Não é o melhor dia para gravar uma aula. Mas a respiração
ela traz oxigênio para o cérebro e manda uma mensagem de mais tranquilidade para ele. Eu gosto muito, e é o que eu ensino geralmente para os meus pacientes, da técnica da respiração quadrada. Tudo é o número 4 e a gente faz como se fosse um quadradinho mesmo. A gente puxa o ar por 4 segundos, prende o ar no peito por 4 segundos sem soltar, solta por 4 segundos e prende o pulmão sem nada por mais 4 segundos, formando como se fosse um quadradinho. Eu gosto dessa respiração consciente para nos ajudar em momentos de estresse. Minha quarta dica é movimente-se. Mesmo que você não seja o rei da musculação, a rainha da academia, faça caminhadas, alongamentos, algum outro tipo de aula, mas esteja consciente de que o nosso corpo foi feito para se movimentar e a gente tem muito benefício de praticar atividade física para o manejo do estresse. Meu quinto conselho é: desconecte-se um pouco com intencionalidade. Faça alguns detox, algumas pausas de telas do celular, silencie notificações, ative aquele modo noturno, aquele modo sono no seu celular, mas tente fazer de vez em quando essa desconexão. Minha sexta sugestão é: tenha um hobby. Tem alguma coisa que você gosta de fazer que ela não é para você ganhar dinheiro, ela não é necessariamente para você ser útil para o seu país, ela é apenas um hobby, algo que te dá prazer quando você faz. Pode ser algum esporte, pode ser uma leitura de um livro, pode ser uma playlist de músicas que você adora ouvir, mas que você tenha aquelas coisas que te deixam melhor, mais relaxado, menos estressado. Isso é realmente muito importante. Minha última dica seria: aprenda a dizer não quando desejar e puder. O seu corpo, ele precisa descansar e para isso você vai ter que dizer não para algumas coisas, não necessariamente coisas ruins, mas coisas que para você naquele momento não são prioridade. Eu acho que vale a pena, além dessas 7 dicas, te alertar para quais são os momentos que são importantes de você procurar ajuda profissional. Quando esses sintomas que a gente comentou no início da aula atrapalham o seu dia a dia, acho que chegou o momento de procurar ajuda profissional. Quando o estresse vem acompanhado também de tristeza profunda, ansiedade intensa ou insônia severa, também chegou o momento de procurar ajuda profissional. A gente não pode também viver só com as dicas, mas deixar de reconhecer alguns sinais de alerta. A Bíblia diz lá em Provérbios que, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Eu desejo do fundo do meu coração que você aprenda sugestões, que você tenha aprendido coisas com essa aula e que você seja capaz de se dominar, para que você seja uma cidade com muros fortificados.